Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick para mais um vídeo nesse canal. Fala Nick. Esse é um vídeo um pouco mais complicado de se fazer por alguns motivos. Ele é um vídeo que é sensível, pode disparar gatilho em algumas pessoas. E a gente vai falar do Didi Macedo. Mas por que você tá falando assim se o nome dele não é assim? Então, como eu já falei pra vocês, é um tema complicado. Eu vou falar de uma pessoa que quando os vídeos dele sobem pra internet, ele quer derrubar. Até tem pessoas que vêm aqui, por que você não fala desse? Por que você não fala daquele? Tem deles que fazem praticamente uma patrulha na internet. Eles têm equipes que todas as vezes que alguém tenta subir um vídeo e aí faz algum apontamento sobre eles, eles vão lá e pedem remoção, pede direitos autorais. Então tudo isso complica para o produtor de conteúdo. Então, além de ser difícil, porque falamos de uma pessoa que é complicada, então por isso que eu vou chamar do Didi Macedo. Outra, é um tema que é de uma pessoa que não está mais entre nós. Então falar esse tipo de palavra, tentar abordar esse tema mudando as palavras, mesmo assim, às vezes o YouTube ele diminui o alcance, ele não empurra o vídeo, então por isso que eu vou precisar muito da sua ajuda. Muito mesmo. Então você já tá aqui no vídeo, já não perde tempo, já clica já no like, já clica no gostei, dá uma olhadinha para ver se o sininho tá apertado aí, se não tiver, derruba esse sino aí. Vamos fazer essa voz chegar um bocado mais longe. E desde já queria agradecer as pessoas que participaram ontem na live. Foi uma live sensacional, fenomenal. A gente falou do caso do Felca e eu falei sobre um caso que aconteceu da Piper semelhante, mas de uma repercussão de um tamanho muito maior que aconteceu nos Estados Unidos. Desde 2015, teve ações na justiça que veio terminar agora em 2024. Então, o caso do Brasil foi um caso à la brasileira mesmo. Então, o pessoal que participou ontem da live, foi uma live de 2 horas. Você que gosta dos conteúdos, participa que de domingo a gente faz live. Então, bora pro vídeo. Olha o que o Didi Macedo falou sobre a pessoa que trabalha na sua igreja. Morreu, morreu, acabou, o que eu posso fazer? Morreu, morreu, o que eu posso fazer? Então, essas e outras frases ele falou. Eu vou tentar de alguma forma não colocar o rosto dele, porque se colocar o rosto e a imagem, aí que derruba mesmo e o conteúdo não vai. Se você não assistiu um vídeo que eu fiz na semana passada, eu vou ver se até depois no final eu deixo ele aqui, vou ver se eu coloco até o card. Foi do bispo que ofertou R$ 100 para ter aí os seus desejos libidinosos saciado por uma ovelha da igreja e disse que ia elevar essa ovelha caso ela mantivesse relações com ele, e ele ainda daria R$ 100 e colocaria ela como missionária na igreja. Nesse vídeo eu falo sobre umas red flags, que são as bandeiras vermelhas de igrejas que, se você entrou numa igreja dessa, tem algumas coisas que eu falei lá naquele vídeo, é como se fosse uma carteirinha de bingo, você chega lá e vai ticando. Tem essas coisas, você raspa fora que mais cedo ou mais tarde vai dar problema. E ó, olha para você ver como é que é. A primeira coisa que eu falei sobre a primeira bandeira vermelha que você tem que ficar de olho arregalado é se você chegar numa igreja e nessa igreja tem bispo, apóstolo, vice-querubim, vice-deus. Entrou numa igreja que tem isso, já levanta as duas orelhas, porque mais cedo ou mais tarde essa igreja vai dar problema. Vou pegar aqui uma outra fala dele. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Então agora que eu sei que você já se inscreveu no canal, já deu aquela força, já se tornou até membro apoiador, que agora a gente tem membro apoiador aqui no canal. Então você que gosta, poxa, eu gosto da forma como você aborda as coisas, Nick. Você traz uma visão um pouco diferente dos demais. Então se você quer manter esse canal ativo, porque isso dá muito trabalho, poxa, se torna membro apoiador e dá essa força. Então bora pro vídeo. O que aconteceu, pessoal? Tem um pastor que trabalhava para a igreja do Didi Macedo fora do Brasil. Parece que ele já estava com alguns problemas de saúde, problemas psicológicos, essas coisas. Depois eu vou até ler a nota da igreja, mas entre a nota e aquilo que o presidente, aquilo que o bispo, aquilo que o apóstolo da igreja falou, a gente sabe que aquela nota é para inglês ver. Então eu prefiro ficar com isso, porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração tá cheio. Então se ele tá falando isso, porque o coração dele tá cheio disso. E a nota, às vezes você pode pedir para alguém ali da assessoria da igreja poder escrever. Aquela pessoa pensa ali qual é a palavra mais adequada que eu vou usar. Então entre aquilo que tá escrito no papel e aquilo que foi colocado à emoção, eu prefiro ficar com aquilo que foi colocado à emoção. Então o que aconteceu, pessoal? Para você que chegou aqui de paraquedas e não tá entendendo nada que tá acontecendo. Lucas de Castro, que tinha apenas 35 anos. Esse pastor nunca foi pastor. Esse pastor, que segundo o Didi Macedo nunca foi pastor, ele trabalhava para a igreja dele
E quem não sabe, a Igreja Universal, ela é como se fosse um modelo de franquia, tá? Os pastores têm meta de arrecadação, e é um regime de trabalho que é complicado mesmo, porque assim, lá é 6 por 1, o pastor ele tem folga uma vez na semana, todos os finais de semana ele está trabalhando e ele tem uma meta que ele tem que atingir. Se ele não atinge aquela meta, ele sai de uma cidade às vezes grande, vai lá para o interior. É assim, é jogado igualzinho um modelo de empresa, um modelo de franquia, que você precisa entregar o resultado. Não entregou o resultado, como punição, pega e te muda de cidade. Então assim, você não consegue nem fincar raízes. O que isso é muito ruim pro bom evangelho. No seguinte sentido, o pastor que tá ali acompanhando as ovelhas na cidade, poxa, tá vendo ali, às vezes desde um casal que começou muito jovem na igreja, depois cresceram, se casaram, ele mesmo foi lá e fez o casamento, depois esse casal vem ter uma filha. Então, até mesmo na hora dele dar uma orientação, o bom pastor que já está acompanhando a família já sabe, até às vezes, os problemas que a família teve lá atrás, os pais, os avós. Então, até na hora de poder dar o bom aconselhamento, esse pastor ele está por dentro do que está acontecendo. Porque ele não é um empresário que está andando de uma cidade para outra, arrecadando o máximo possível. Então, esse é um dos problemas que tem nessa igreja aí, que é modelo de franquia, modelo empresarial mesmo. Eles não estão nem aí com as almas, o que eles querem é arrecadar dinheiro. Então não é à toa que tem alguns deles que começam a pegar os trejeitos desse homem. Que falam, meu, quem sabe se eu falar parecido com ele, fazer os trejeitos com a mão, igual ele faz, as pausas que ele faz, então a tonalidade. Então deixa eu tentar ficar parecido com ele, que é o líder, ele que já construiu todo esse império. Eu vou ver até se eu passo alguns trechos da casa do Didi mais cedo em Campos do Jordão. Essa casa eu já conhecia há muitos anos atrás. Campos do Jordão, pessoal, é como se fosse um pedaço da Europa dentro do Brasil, se você não sabe o local que eu tô falando. Você anda por lá, parece que você tá andando na Bélgica, parece que você tá andando na Suíça. E um dos tours que você faz lá em Campos do Jordão, você passa bem próximo ali à residência. Um lugar gigantesco, gigantesco, gigantesco. Ele alegou à época que ele comprou esse espaço, que está em nome da igreja. Parece que comprar coisa em nome da igreja parece que você tem algum tipo de isenção. Mas tem pastor por aí que compra sítio, chácara e coloca no nome pessoal, pelo menos esse aqui colocou no nome da igreja. Ele alegou que a compra desse espaço era para que os pastores tivessem mais privacidade, na hora deles poder fazer os estudos com os pastores, fazer um retiro com os pastores. Foi quando eles alugavam alguns espaços, ficava muito caro e eles não tinham privacidade. Então lá, pelo menos, eles conseguem ter um bocado mais de privacidade. Essa foi a justificação para poder comprar um espaço, como as imagens estão passando aí para vocês, um espaço milionário. Enfim, então pastor, 35 anos, jovem, trabalhando em outro país, parece que já estava com alguns problemas psicológicos, algo muito triste acabou acontecendo, né? Vocês já sabem o que aconteceu. E aí parece que o pessoal começou a apertar a igreja do Didi mais cedo, e o Didi mais cedo não gostou não. Aí foi onde ele veio rasgando. Vamos ver mais alguns pedaços, né? Tô tentando fazer assim, porque senão eles derrubam o conteúdo. Ele nunca foi homem de Deus, porque se ele fosse homem de Deus... Nunca foi homem de Deus. São palavras que ferem, pessoal. São palavras que ferem. Já diz aí o velho ditado. A flecha lançada e a palavra dita não voltam. Você pode fazer depois notinha, não volta. Ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Como ele é superior. Qual que é o problema, pessoal? Imagina a família. Pô, 35 anos, tem minha idade. Não vão. Aparentemente parece que não tinha filho. Pensa a esposa. Pensa a família. Vendo o líder, o bispo da franquia, falando assim sobre o filho de uma mulher, sobre o marido de uma mulher, sobre o sobrinho de alguém, o primo de alguém, o tio de alguém. Tipo assim, você é só um número, você é só mais um. Por isso que eu falei pra vocês da importância daquele vídeo lá. Se você não assistiu, assiste aquele vídeo. Eu falo sobre as bandeiras vermelhas. Você entrou numa igreja que tem esse modelo, mais cedo ou mais tarde, isso vai dar problema. Teve gente que até falou que aquelas bandeiras que eu falei lá no vídeo daria até um livro. Não tá nem aí pra pessoa.
Qualquer, né? Só mais um. Entra outro no lugar. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Então, realmente, ele não deveria ter falado nada mesmo. Então, se ele mesmo diz aqui, então eu não vou ficar falando nada, então era melhor que ele nem tivesse gravado isso. Tivesse pedido só pro pessoal soltar a notinha lá e pronto. Falar, não, a gente prestou solidariedade. Eu acho que durante aqui o momento que eu vou falando, eu vou soltando a nota da igreja, porque você fica nervoso e estressado com esse tipo de situação. Quem é humano, quem ainda tem um coração de carne e ouve o seu líder, o líder da instituição máxima, aquela pessoa que você acreditava tanto, falando assim, depois que o seu parente se vai, seu parente que acreditou na missão, no projeto. Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Ah, mas é problema dele. É problema dele com Deus. A pessoa deixa de estar entre nós, o que ele diz, é problema dele com Deus. Eu fiz minha parte. Gente, quando você ouve essas palavras te traz conforto e condolência ou te traz revolta? A palavra de Deus diz, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A palavra de Deus diz que existe muito mais conhecimento e sabedoria na partida de alguém do que numa festa com muita alegria, muita farra. E agora que era para ser um momento para a igreja repensar, ou até não, ó, a gente tem feito um trabalho, sei lá, a gente vai intensificar, ou que não falasse nada. Então realmente, quem não ajunta, espalha. Então agora pensa um parente que não é cristão. Você acha que essa pessoa, depois de ver o bispo, o chefe máximo da igreja, que o tio era pastor, que o primo era pastor, que o filho era pastor, você acha que essa pessoa vai querer saber de uma igreja cristã? Para você tentar explicar para uma pessoa dessa que não são todas as igrejas, não são todas iguais. Olha a devastação que essa pessoa faz. Então, é muito complicado, gente. É muito complicado. Então, realmente, quando você não souber o que falar, não fale nada. Tem até uma música aí que diz isso. Fica caladinho. Ah, dá o melhor sim. Vai lá. Acredita você. Ó, você que é de igreja, que tem bispo, que tem apóstolo, essa é uma bandeira vermelha. Mais cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar. Ah, mas na minha não tem problema. Tá bom. Por que você diz isso? Esse é um dos sinais de alerta. Porque a pessoa que se auto-intitula apóstolo, bispo, a palavra de Deus diz que ninguém pense de si além do que se deve. Então, para uma pessoa se auto-intitular um apóstolo, um bispo, para ele, o cargo de pastor é para quem está iniciando. Ele já é muito grande para isso. Então, quando a pessoa já dá abertura para o ego a esse ponto, dali para frente é só para trás. Entendeu, pessoal? Então, Deus conforte a vida dos familiares e que saiba, não são todos os lugares que são assim. Infelizmente, essa franquia, esse negócio, que parece que é uma igreja, mas é um negócio, infelizmente, era o lugar onde o seu filho, o seu parente trabalhava. Que Deus tenha misericórdia, que Deus ajude essa família nesse momento difícil. E eu queria pedir, pessoal, a sua ajuda. Curte o canal, se inscreve no canal. Se puder, torne-se membro, apoia esse canal aqui para a gente poder levar aí essa palavra e a visão do reino de Deus um bocado mais longe. Então eu queria que você me ajudasse nessa missão, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e principalmente as condolências à família do pastor aí que já não está mais entre nós, a mulher que agora, poxa, uma mulher nova e acabou perdendo o seu marido. E as palavras, ao invés de ser uma palavra de consolo do líder, o que veio foi um chumbo do lado de lá. Eu tinha até as notas aqui, eu tinha separado todas as notas, mas sendo bem sincero, eu já fiquei desgastado por gravar esse vídeo. Então nem vou colocar as notas aqui, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus. Fui!